Prepare-se para uma viagem extraordinária, uma expedição ao lado mais misterioso e desconcertante da arqueologia. A história da humanidade, como a conhecemos, é uma tapeçaria tecida com os fios que encontramos, os fragmentos que sobrevivem ao teste do tempo. Mas e se alguns desses fios contarem uma história completamente diferente? Hoje, vamos explorar 10 artefatos que não apenas se encaixam mal nesse tecido, mas parecem puxar suas bordas, ameaçando desfazer tudo o que acreditávamos ser verdade. São objetos tão enigmáticos, tão fora de seu tempo, que até os cientistas mais renomados e as mentes mais brilhantes ainda lutam para encontrar explicações que se sustentem. Desde peças de uma tecnologia incrivelmente sofisticada, encontradas em eras que consideramos primitivas, até objetos que parecem ter caído diretamente de um futuro distante para um passado remoto, cada um desses artefatos levanta uma pergunta provocante e fundamental. Será que tudo o que nos foi ensinado sobre o nosso passado está realmente correto? Será que existiram capítulos inteiros de nossa história que foram perdidos, esquecidos ou deliberadamente ignorados? Esses objetos fora do lugar desafiam a cronologia estabelecida, sugerindo que nossos ancestrais poderiam ter possuído um conhecimento e uma habilidade muito além do que imaginamos. Junte-se a nós nesta jornada investigativa, enquanto desvendamos os segredos de cada um desses enigmas. E certifique-se de ficar até o final, porque o último artefato que vamos apresentar é tão profundamente perturbador, tão inexplicável pelas leis da geologia e da história, que alguns acreditam que ele não é apenas uma anomalia, mas a prova irrefutável da existência de civilizações avançadas que floresceram na Terra muito antes do surgimento da nossa própria espécie. A verdade sobre o nosso passado pode ser muito mais estranha do que a ficção. Em nosso primeiro mergulho no abismo do tempo, encontramos o mecanismo de Anticítera. Resgatado dos destroços de um naufrágio romano perto da ilha grega de Anticítera em 1901, este objeto parecia, a princípio, apenas um bloco corroído de bronze. Contudo, décadas de estudo e tecnologia de raio-x revelaram algo espantoso sob a sua crosta milenar. Um complexo sistema de pelo menos 30 engrenagens de precisão, diferenciais e mostradores. Datado de mais de 2.000 anos, este dispositivo não era uma simples caixa de joias ou uma arma. Era, na verdade, um computador analógico de uma sofisticação que a humanidade só voltaria a ver mais de 1.000 anos depois, com os relógios astronômicos da Europa medieval. Sua função era de uma complexidade de tirar o fôlego. Ao girar uma manivela, o mecanismo podia prever com exatidão. Media Group, Hand Turning Crank on Restored Antikythera. Réplica, Animation showing movement of Sun and Moon over Ancient Greek device. Close-up of Lunar Phase Dial on Artifact Astokia distribute equally. Os movimentos do Sol e da Lua, as fases lunares, as posições dos 5 planetas conhecidos na época e até mesmo a ocorrência de eclipses solares e lunares, alinhados com os ciclos dos Jogos Olímpicos. A existência de tal peça tecnológica na Grécia Antiga desafia frontalmente o que sabemos sobre a engenharia daquele período. Como uma civilização que, supostamente, não dominava esse nível de mecânica de precisão, pôde construir um artefato tão avançado? O mecanismo de Anticítera permanece como um fantasma mecânico, uma prova silenciosa de um conhecimento perdido nas brumas da história. Nossa próxima parada nos leva a um pergaminho que reescreve a própria era das grandes navegações. O mapa de Piri Reis, datado de 1513 e desenhado pelo almirante e cartógrafo otomano Piri Reis, é uma obra de arte notável por si só. Mas o seu verdadeiro mistério não reside na sua beleza, e sim nas informações que ele contém. Compilado a partir de fontes muito mais antigas, algumas das quais o próprio almirante admitiu serem da época de Alexandre, o Grande, o mapa exibe um conhecimento geográfico que parece simplesmente impossível para o início do século XVI.
Ele não apenas mostra a costa leste das Américas com uma precisão surpreendente, apenas 21 anos após a primeira viagem de Colombo, mas também detalha rios, montanhas e outros relevos. O mais chocante, no entanto, é o que aparece na porção sul do mapa. Ali, vemos a costa norte da Antártida, mas com um detalhe crucial: ela está representada sem a sua massiva camada de gelo, que hoje tem quilômetros de espessura. A ciência moderna só conseguiu mapear a terra subglacial da Antártida com o uso de radares e tecnologias sísmicas no século XX. Como Piri Reis, ou suas fontes antigas, poderiam ter conhecido a topografia de um continente coberto de gelo há milhares de anos. O mapa sugere que alguém, em um passado remoto, navegou e mapeou o globo com uma precisão que só se tornaria possível novamente em nossa era moderna, deixando-nos a pergunta: quem eram esses cartógrafos esquecidos? Imagine caminhar por um riacho no Texas e encontrar uma rocha comum, mas com um pedaço de madeira saindo dela. Foi exatamente isso que aconteceu em 1936. Perto da cidade de Londres. Intrigados, os descobridores quebraram a rocha e encontraram algo que não deveria estar ali. Um martelo de aparência curiosamente moderna, completamente encapsulado pela pedra. O que torna o martelo de Londres um enigma tão profundo é a idade da formação rochosa em que foi encontrado. Geólogos dataram a concreção de calcário como pertencente ao período Cretáceo, o que significa que a rocha se formou há mais de 100 milhões de anos, na época dos dinossauros. A análise do martelo apenas aprofunda o mistério. A cabeça metálica é composta por uma liga de ferro de pureza surpreendente, cerca de 96,6% de ferro, com cloro e enxofre, mas sem carbono, um processo de fundição que é extremamente difícil de replicar até mesmo com a tecnologia atual. Além disso, o metal não mostra sinais de ferrugem após décadas de exposição. Como um martelo, uma ferramenta inconfundivelmente humana, pôde ser encontrado dentro de uma rocha que se formou milhões de anos antes do surgimento dos primeiros hominídeos. Os céticos argumentam que é um artefato moderno, que caiu em uma fenda e foi coberto por minerais de dissolução rápida, mas a integridade da rocha original e a composição do metal desafiam essa explicação simples. Viajamos agora para a Alemanha da Idade do Bronze, há cerca de 3.600 anos. Em 1999, caçadores de tesouros ilegais desenterraram um objeto que mudaria nossa compreensão da astronomia pré-histórica: o disco celeste de Nebra. Este disco de bronze, com cerca de 30 centímetros de diâmetro e incrustado com apliques de ouro representando o Sol, ou talvez a Lua cheia, uma lua crescente e um aglomerado de estrelas, é a mais antiga representação concreta do cosmos já encontrada. A princípio, parecia só uma bela peça de arte religiosa, mas estudos detalhados revelaram sua verdadeira e espantosa função. Era, na verdade, uma ferramenta astronômica de precisão. O aglomerado de 7 estrelas corresponde exatamente à constelação das Pleiades, cuja aparição no céu marcava o início do plantio e da colheita para as culturas antigas. Mais incrivelmente, os arcos dourados nas bordas do disco não são apenas decorativos. Eles cobrem um ângulo de 82 graus, correspondendo exatamente ao ângulo entre as posições do nascer e do pôr do sol nos solstícios de verão e inverno na latitude de Nebra. Isso significa que os povos da Idade do Bronze europeia não apenas observavam o céu, mas mediam seus ciclos com uma precisão matemática que se acreditava ter surgido muito mais tarde, com os babilônios e gregos. O disco era um calendário complexo, um guia para a vida e, sem dúvida, um testemunho de um conhecimento astronômico profundo e inesperado. No deserto do Peru, encontramos uma biblioteca lítica que conta uma história radicalmente alternativa da humanidade, as Pedras de Ica. Trata-se de uma coleção de dezenas de milhares de pedras de andesito,
gravadas com imagens que parecem pertencer a um livro de ficção científica. As gravuras detalham cenas que desafiam a cronologia histórica. Algumas mostram humanos convivendo e até mesmo lutando com várias espécies de dinossauros, como o Triceratops e o Estegossauro. Outras exibem um conhecimento médico e tecnológico assombroso, mapas de continentes perdidos, pessoas usando telescópios para observar as estrelas e, o mais impressionante, representações detalhadas de procedimentos cirúrgicos complexos, como transplantes de coração e cérebro. A controvérsia em torno das pedras é imensa. Muitos arqueólogos as consideram uma fraude elaborada, apontando para o fato de que um agricultor local afirmou ter fabricado muitas delas. No entanto, a história não é tão simples. O colecionador original, Dr. Javier Cabrera, acumulou milhares de pedras antes que se tornassem famosas, e algumas delas, analisadas na Alemanha, mostraram uma pátina de oxidação que indicaria grande antiguidade, sugerindo que nem todas podem ser falsificações modernas. Se mesmo uma fração dessas pedras for autêntica, elas representam um paradoxo monumental. Como uma cultura antiga poderia conhecer dinossauros, extintos há 65 milhões de anos, ou realizar cirurgias que só se tornaram possíveis no século XX? Em 1961, durante uma expedição em busca de geodos nas montanhas da Califórnia, 3 amigos encontraram uma rocha que continha um dos mais perplexos objetos fora do lugar já descobertos. Ao cortar o que parecia ser um geodo, eles não encontraram cristais, mas sim um objeto cilíndrico de porcelana branca, com um eixo metálico brilhante no centro e um invólucro hexagonal. A semelhança com uma vela de ignição de um motor de combustão moderno era inegável e, sinceramente, chocante. Apelidado de O Parte de Coso, o objeto foi submetido a exames de raio-x que revelaram mais detalhes, incluindo uma pequena mola em sua extremidade superior, semelhante a um terminal elétrico. O que torna este artefato um verdadeiro quebra-cabeça é a sua idade. Um geólogo consultado na época estimou que a concreção de rocha dura que envolvia o objeto levaria cerca de 500 mil anos para se formar, uma era muito anterior a qualquer civilização conhecida capaz de produzir tal tecnologia. Enquanto céticos sugerem que poderia ser uma vela de ignição da década de 1920, que foi encapsulada por um processo de concreção rápida, a dureza da rocha e o contexto da descoberta levantam dúvidas. O objeto original desapareceu misteriosamente e hoje só restam as fotografias e os raios-x, deixando para trás um legado de especulação. Seria a prova de uma civilização perdida ou apenas uma anomalia geológica mal compreendida? Nas paredes subterrâneas do Templo de Hathor, em Dendera, Egito, encontramos um relevo que parece pertencer mais a um laboratório de Thomas Edison do que a uma tumba de 2000 anos. Conhecido como a Lâmpada de Dendera, o baixo relevo mostra figuras egípcias segurando objetos que se assemelham a enormes lâmpadas ou tubos de Crookes. Dentro desses bulbos alongados, uma serpente sinuosa se estende de uma flor de lótus, que se parece notavelmente com um soquete. A cauda da serpente conecta-se a uma caixa retangular, o pilar Djed, que muitos interpretam como uma fonte de energia ou um isolador, com um cabo que se estende a partir dele. Para engenheiros e teóricos alternativos, a imagem é uma representação clara de tecnologia elétrica. O bulbo de vidro, o filamento, a serpente, o soquete, a flor de lótus e a fonte de energia, o pilar Djed com seu cabo, compõem todos os elementos básicos de um sistema de iluminação. Essa teoria ganha força quando se considera a ausência de fuligem de tochas nos tetos de muitas tumbas e passagens subterrâneas egípcias, sugerindo que eles poderiam ter usado uma fonte de luz limpa.
Egiptólogos tradicionais, por outro lado, interpretam a cena simbolicamente, como uma representação mitológica do nascimento do deus Har-Somptus a partir de uma flor de lótus. Mas olha, a semelhança com a tecnologia moderna é tão impressionante que a dúvida persiste: teriam os antigos egípcios dominado o poder da eletricidade? Muito antes de Alessandro Volta empilhar seus discos de cobre e zinco, um artefato muito mais antigo já continha o potencial para gerar uma corrente elétrica. Descoberta perto de Bagdá, no Iraque, a chamada Bateria de Bagdá é um conjunto de objetos que, juntos, formam um quebra-cabeça eletrizante. O artefato consiste em um vaso de cerâmica de cerca de 13 centímetros de altura, datado de aproximadamente 2000 anos. Dentro do vaso, há um cilindro de cobre, e dentro deste cilindro, uma haste de ferro é mantida isolada do cobre por uma tampa de betume. A estrutura é, em sua essência, uma célula galvânica primitiva. Quando preenchido com um eletrólito ácido, como suco de uva ou vinagre, substâncias amplamente disponíveis na antiga Mesopotâmia, o dispositivo é capaz de gerar uma pequena, mas mensurável, voltagem elétrica. Réplicas modernas provaram que o princípio funciona. A grande questão, no entanto, é: para quê? Qual era a função de uma bateria em um mundo que, supostamente, não tinha aplicações para a eletricidade? As teorias variam desde o uso em galvanoplastia para folhear objetos com ouro ou prata, até fins medicinais ou rituais religiosos para criar uma sensação de formigamento e maravilha. Seja qual for o seu propósito, a Bateria de Bagdá prova que o conhecimento dos princípios eletroquímicos pode ser muito mais antigo do que a história oficial nos conta. Poucos artefatos são tão envoltos em lenda e mistério quanto o crânio de cristal de Mitchell Hedges, supostamente descoberto por Anna Mitchell Hedges nas ruínas maias de Lubantum, em Belize, na década de 1920. Este crânio de tamanho real é esculpido a partir de um único bloco de quartzo puro. O que o torna extraordinário não é apenas a sua forma anatomicamente perfeita, mas a sua fabricação impossível. Análises realizadas nos laboratórios da Hewlett-Packard na década de 1970 concluíram que o crânio foi esculpido contra o eixo natural do cristal, uma técnica que deveria fazê-lo estilhaçar, mesmo com o uso de ferramentas modernas. Além disso, os especialistas não encontraram quaisquer marcas de ferramentas microscópicas na sua superfície, sugerindo que ele pode ter sido lixado e polido manualmente por um período estimado de 150 a 300 anos. O crânio possui propriedades ópticas fascinantes. Um feixe de luz direcionado para a base ilumina toda a peça, e os olhos parecem ganhar vida. Lendas o associam a civilizações perdidas como a Atlântida e a poderes místicos. Embora sua proveniência seja contestada e alguns o considerem uma peça do século XIX, a sua fabricação continua a ser um enigma tecnológico que desafia uma explicação simples, mantendo viva a questão de quem poderia ter criado uma obra de arte tão perfeita e enigmática. Nosso artefato final e mais desconcertante nos leva aos Montes Urais, na Rússia, onde, em 1999, o professor Alexander Shuvirov fez uma descoberta que abala os próprios alicerces da geologia e da história humana. Trata-se de uma placa de pedra maciça, pesando cerca de 1 tonelada, conhecida como o Mapa do Criador, ou Placa de Glazov. Datada por vários testes como tendo entre 100 e 120 milhões de anos, a placa não é uma formação natural. Ela exibe um mapa em relevo tridimensional de alta precisão da região dos Urais, com uma escala de aproximadamente 1 para 1,1 quilômetros. O mapa é tão detalhado que mostra não apenas rios e montanhas, mas também um gigantesco sistema de canais, barragens e diques.
A tecnologia para criar um mapa em relevo tão preciso e em grande escala simplesmente não existia até recentemente, dependendo de levantamentos aéreos e por satélite. A placa é composta por 3 camadas. Uma base de dolomita, uma camada intermediária de diopsídio de vidro, onde a imagem está gravada, e uma fina camada protetora de porcelanato de cálcio. Como uma civilização poderia ter existido há 120 milhões de anos, na era dos dinossauros, com a capacidade de realizar levantamentos topográficos avançados e projetos de engenharia civil em larga escala? O mapa do Criador é talvez o mais forte candidato a uma prova de civilizações pré-humanas, um artefato tão anômalo que a ciência convencional mal sabe como começar a explicá-lo. E assim, nossa jornada através das sombras do tempo chega ao fim. Nós testemunhamos engrenagens de uma precisão impossível, mapas de terras que não deveriam ser conhecidas e ferramentas encontradas em estratos geológicos que antecedem a própria humanidade por milhões de anos. Cada um desses artefatos é um sussurro do passado, uma voz solitária que conta uma história diferente daquela que aceitamos como verdade. Eles nos forçam a olhar para a vasta tapeçaria da história e a questionar os fios com os quais ela foi tecida. São anomalias, paradoxos, ou são, na verdade, os verdadeiros marcos de nossa longa e esquecida história neste planeta? A natureza da evidência é, por vezes, fragmentária, e a interpretação, muitas vezes, controversa. A ciência busca padrões, regras e uma progressão lógica. Esses objetos, no entanto, desafiam essa ordem. Eles sugerem picos de conhecimento e tecnologia em oceanos de tempo que considerávamos primitivos. Talvez não sejamos o ápice de uma escalada linear de progresso, mas sim os herdeiros de um mundo muito mais complexo, com ciclos de ascensão e queda de civilizações, cujos legados agora se encontram apenas nesses enigmáticos fragmentos. Talvez a nossa história não seja um livro, mas uma biblioteca inteira, da qual a maioria dos volumes foi perdida para o tempo. O que é certo é que o mundo antigo ainda guarda segredos profundos. A Terra sob nossos pés é um arquivo, e nós apenas começamos a ler as suas páginas mais surpreendentes. Enquanto continuarmos a cavar, a explorar e, acima de tudo, a questionar, continuaremos a encontrar esses desafios à nossa compreensão. E em cada um deles reside a promessa de uma revelação, a possibilidade de que a verdadeira história de nosso lugar no universo seja muito mais grandiosa e misteriosa do que jamais ousamos imaginar. O passado não está morto, ele nem mesmo é passado e ainda tem muito a nos ensinar.